Salve, trabalhadores! Mais um vídeo aqui no YouTube. Vamos falar sobre horas extras no vídeo de hoje. Responder aqui algumas dúvidas de seguidores também. Apontar casos práticos, como sempre, tá? E falar dos artigos. Se você quer saber de hora extra, você tem que ir lá no artigo 7º da Constituição, lá no inciso 6º, tá? E também no inciso 13. E eu vou falar o que cada um deles fala. O inciso 16 fala assim: remuneração do serviço extraordinário superior às horas extras, no mínimo em 50% a do normal. Então, o patrão ele tem que pagar pelo menos um adicional de 50% da hora normal, tá? Quando paga hora extra para o funcionário. Porque no mínimo, porque tem sindicato, dependendo da categoria profissional, tem convenção coletiva que prevê um adicional maior do que está aqui na Constituição, certo? Então, você vai lá no seu sindicato. Olha, eu quero saber da minha convenção coletiva, se tem algum acordo coletivo com essa empresa, ou mesmo a convenção coletiva, que é a norma do sindicato específica para aquela categoria profissional, para o seu setor, para a sua categoria profissional, porque lá pode ter um adicional maior do que os 50% previsto na Constituição. Já vi sindicato que dá 60%, outros 70%, né? Então, por exemplo, o patrão ele tem que pagar o valor normal mais 60%, o valor normal mais 70%. Essa porcentagem você vai conferir lá no sindicato da sua categoria. Mas se não tiver previsão nenhuma, é os 50% da Constituição. Tá ok, trabalhadores? E temos aqui o inciso 13 do artigo 7º ainda da Constituição, que fala inciso 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva. A Constituição fala o quê? Regra geral, o trabalhador não pode trabalhar mais de 8 horas diárias e 44 horas semanais, certo? Regra geral. Mas tem que dar uma olhadinha novamente lá o que dispõe a convenção coletiva, a norma do sindicato. Saindo da Constituição Federal, vamos lá para a CLT, artigo 58. A duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Por quê? Regra geral é o trabalhador trabalhar 44 horas semanais, mas a gente sabe que existem outras escalas, né, outros regimes de trabalho, por exemplo, quem trabalha 12 por 36, e aí tem que ter previsão na norma do sindicato. Basicamente é isso que ele está falando, tá? Lembrando que hora extra, o trabalhador no máximo só pode fazer 2 horas extras por dia. E muitos trabalhadores se questionam: doutora, mas eu sou obrigado a fazer hora extra? Primeiro, trabalhadores, quando vocês entram na empresa, vocês vão receber um contrato, tá? Um contrato escrito, né, que a gente chama de acordo individual. Sempre, sabe aquele contrato de experiência que vocês entram? Geralmente não leem o contrato de experiência, mas tem que ler porque tem muita coisa ali importante sobre essa relação de emprego que vocês estão firmando, né, esse trabalho, certo? Então, se lá nesse contrato tiver uma previsão que você tem que fazer hora extra quando necessitar, vai ter que fazer. A não ser que você tenha algum problema de saúde no momento, né? Olha, eu não tenho condições físicas de fazer essa hora extra, mas eu vou justificar, tá aqui meu atestado, eu não consigo, né? Então, aí, ok, certo? Tudo certo. Mas se tiver previsão no contrato de trabalho, tem que fazer a hora extra que a empresa aí está demandando. Por isso é importante, guardem o contrato de trabalho que vocês recebem e assinam quando entram na empresa. Se o trabalhador, só lembrando, for convocado para realizar hora extra, lembrando, 2 horas extras no máximo por dia. Se você trabalha 8 horas por dia, no máximo 10 horas com as horas extras, certo? Isso aqui é o que tem na CLT, estou lendo aqui a CLT, a Constituição, para vocês saberem. Agora, uma dúvida muito recorrente, gente, que muitos trabalhadores têm é: olha, na verdade eu fico 9 horas por dia lá na empresa. Eu recebo ou não recebo hora extra? E eu sempre pergunto: tá bom, mas quanto tempo você tem de intervalo? Aí o trabalhador responde: 1 hora. Então, na verdade, você fica 8 horas
trabalhando lá na empresa, não são 9, tá? Porque o tempo de intervalo não computa como jornada de trabalho, certo? Então, se você fica 9 horas com 1 hora de intervalo, na verdade, você trabalha 8 horas por dia. O tempo de intervalo você exclui da contagem, tá certo? E um artigo importante sobre hora extra é o artigo 61, tá? Só recapitulando. Sempre olhem questão de hora extra no seu contrato de trabalho, se tem dizendo essa previsão, essa possibilidade que você pode fazer hora extra. Veja a norma do sindicato, a convenção coletiva da sua categoria, porque lá pode ter prevendo, né, um adicional maior do que os 50%, que eu já comentei aqui, tá? E se tiver lá previsão no contrato que você tem que fazer hora extra, essa possibilidade, você vai ter que fazer hora extra, certo? Agora tem um artigo aqui, o 61 da CLT, que ele fala o seguinte: ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. O que significa isso em outras palavras? A doutora, mas no meu contrato de trabalho não fala de hora extra, o que é muito difícil. Mas se acontecer e ocorrer o que diz o artigo 61 da CLT, né, necessidade de realização de horas extras por motivo de força maior, desastre, inundações, desastres naturais, serviço inadiável, né, que pode acarretar prejuízo para a empresa, você vai ter que fazer. Que em caso de força maior, a empresa ela pode te obrigar a fazer hora extra, certo? Em caso de incêndio, por exemplo, algum desastre natural, inundações, ou até mesmo quando o serviço for urgente, e se ele não for executado, a empresa pode sofrer um prejuízo considerável. Então, tem que fazer a hora extra aí, nesse caso do artigo 61 da CLT, tá certo? Lembrando que a empresa, ela tem que pagar o adicional de hora extra, hora normal mais adicional, tem, mas tem a questão do banco de horas, tá? Que é um acordo de compensação de horas. A empresa, ela não vai te pagar o valor da hora extra, mas você vai ter que compensá-la, né, com folgas. Aí sim, a empresa tem que ser super transparente nesse banco de horas com o trabalhador, né? O trabalhador tem que ter acesso ao controle. Como é que tá? Quantas horas aí eu tô no banco? Quantas horas eu tenho aí de crédito para poder folgar? Tem que ter uma transparência até para ser considerado válido esse banco de horas, porque quando o banco de horas não é transparente, tem irregularidade, pode ser anulado na Justiça do Trabalho e aí o trabalhador recebe as horas extras devidas. E tem empresa assim que faz nas coxas, como a gente chama, né? Não tem transparência nenhuma, o trabalhador também não sabe como é que está a situação dele, se ele pode folgar, quanto tempo, quantas horas, tá? Pode ser anulado na justiça e aí a empresa tem que pagar as horas extras. O certo não é fazer de qualquer jeito, né? A empresa tem que fazer correto para ser considerado válido o banco de horas. Tem prazo também para o trabalhador usufruir dessas folgas. Não é assim, sem prazo, solto, não. Se for feito esse acordo de compensação de horas, que é o banco de horas, tá? Entre patrão e trabalhador. Se for feito esse acordo, por exemplo, dá uma olhada no contrato de trabalho se tem algo falando sobre isso, né? O prazo que o patrão tem é de 6 meses aí para te dar essas folgas aí acumuladas. Agora, se envolver o sindicato, né? Se foi feito pelo sindicato, aí é um prazo maior de 12 meses. Mas o trabalhador ele tem que tirar essas folgas no prazo correto e também tem que todo mês saber quanto ele fez de hora extra, de hora a mais, sobre jornada, e quanto de crédito de saldo ele tem no banco de horas. Outro ponto que os trabalhadores têm dúvidas é a questão do intervalo de descanso, tá? Então, aqueles trabalhadores que trabalham até 4 horas por dia não têm direito ao intervalo de descanso, certo? Aqueles que trabalham entre 4 a 6 horas por dia têm direito a 15 minutos de descanso. E aqueles trabalhadores que trabalham mais de 6 horas por dia têm direito a pelo menos 1 hora de descanso. Agora, isso pode ser alterado, por exemplo, se lá na norma do seu sindicato tiver prevendo, tem direito a 30 minutos, né? Então, por isso é importante o trabalhador olhar sempre o contrato de trabalho e a norma do sindicato, a convenção coletiva da sua categoria. Mas, em regra, tá? Regra geral, quem trabalha mais de 6 horas é 1 hora de descanso. Se o trabalhador não conseguir, né, ter esse descanso, doutora, eu só consigo tirar 20 minutos, é o tempo de eu engolir a comida e eu tenho que voltar a trabalhar porque o patrão não deixa a gente sossegado, não. Esse período,
né? Porque você tem direito a 1 hora, mas descansa só 20 minutos. Esse período que você não tirou de intervalo, que deveria tirar, também você pode pedir na justiça como hora extra. E tem muitos trabalhadores que tem a questão que a empresa demite, ou o trabalhador, doutora, eu pedi demissão, mesmo assim eu tenho direito às minhas horas? Tem direito. A empresa tem que pagar as horas extras se você pediu demissão, por exemplo. Se você foi demitido sem justa causa, tá? Se você foi demitido por justa causa, até por justa causa, a empresa tem que te pagar essas horas extras, tá? Então, se você foi demitido, não recebeu as horas extras, não tirava intervalo direito, ou as horas extras não foram pagas, né? A hora normal, mais o adicional de 50%, 60%, 70%, de acordo com a norma do seu sindicato. Ou simplesmente você tinha muita hora acumulada nesse banco de horas e não podia folgar, a empresa tem que te pagar. Se não pagou, vai ter que pagar. E aí você pode entrar com um processo trabalhista cobrando. Ficou alguma dúvida sobre horas extras? Escreve nos comentários, porque aí eu trago um outro vídeo só sobre horas extras. É um assunto muito extenso, tá? Não esqueçam de seguir as minhas redes sociais, @BárbaraAguiarAdvogadas, e se inscrevam no canal, porque toda semana estarei aqui para tirar as dúvidas e falar com vocês, trabalhadores, sobre os seus direitos trabalhistas.